Olá, me chamo Maurício Silva, sou arqueólogo e educador do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, e neste vídeo apresento a reflexão Porosidade dos acervos arqueológicos, dada por meio de algumas ideias que trabalhei em minha tese de doutorado, defendida este ano. Eu apresento especialmente algumas relações locais de comunidades ribeirinhas com a materialidade, que podem nos indicar caminhos para refletirmos sobre como também afetar o campo da gestão do patrimônio arqueológico e dos acervos, especialmente por meio das experiências vividas entre profissionais da arqueologia e famílias locais. Ao trabalhar em uma perspectiva de colaboração demandada por famílias ribeirinhas de duas comunidades tradicionais localizadas em áreas de unidades de conservação de uso sustentável no Médio Rio Solimões, Amazonas, eu pude perceber uma anterioridade de relações com as coisas que evidencia como nossas histórias arqueológicas de quase 3.000 anos antes do presente interagem, justapõem-se, friccionam facilmente com as histórias produzidas pela experiência de vida e pelas memórias desses sujeitos históricos, enraizados em seus territórios, ao mobilizarem narrativas marcadas pelo tempo dos seringais e pelo tempo atual do se tornar comunitário. Nesses ricos contextos e com uma escuta ativa, compreendemos que os objetos arqueológicos transitam facilmente pelas categorias de objetos etnográficos, de objetos parentes, sendo a categoria de objetos sem proveniência não cabe mais ser mobilizada por nós, especialmente nesses contextos. Trabalhei com famílias da comunidade de Boa Esperança, localizada na RDS Amanã, que está situada sobre um sítio arqueológico com estimativa de 30 hectares de tamanho, com mais de 3.000 anos de história. E também atuei com a comunidade de Tauari, localizada na zona de amortecimento da Flor na Tefé, que está sobre um sítio arqueológico com estimativa de 16 hectares. Essa convivência das famílias com sítios arqueológicos e sua materialidade, que é algo amplamente estudado pela arqueologia amazônica, possibilita de forma constante a produção de memórias, assim como um processo de familiarização com os vestígios arqueológicos, que saem de um domínio do desconhecido para objetos que reforçam o devir a ser comunitário, ribeirinho, arigó, entre muitas outras alteridades. Compreendi que a importante relação de compadrio, de criar parentes não consanguíneos, que marca as comunidades ribeirinhas por meio da autoajuda, a partir da década de 80, também ocorre com as coisas arqueológicas, elas se tornam parentes. Essa relação local reforça uma perspectiva de futuro, inclusive para superar a crise do antropoceno, como indicado por Donna Haraway. Ela comenta: façam parentes, não façam bebês. Dessa forma, nossos conhecidos fragmentos arqueológicos, localmente classificados em muitas categorias arqueológicas, para as famílias também são coisas que reafirmam seus laços com o lugar e com as suas posicionalidades. São pedaços de alguidar que as avós faziam no tempo dos seringais, são brinquedos que as crianças mobilizam em seus mundos oníricos, materiais que geram sobroço, que atualizam as histórias dos encantados que os mais velhos contavam. Inclusive, as cerâmicas são compreendidas como um cimento que estrutura e mantém a comunidade em pé, entre muitas outras leituras, visões que escapam às nossas noções e, ao mesmo tempo, nos ensinam novas percepções. Esse processo achata a corriqueira história de longa duração indígena, facilmente produzida pelos nossos aparatos científicos, levando-a para o tempo da memória, que nos relembra que ela é permeada por distintos ritmos e velocidades. Ao compreendermos que toda pesquisa arqueológica também gera um problema museológico, como discute Camilo Ischers, como a gestão dos acervos e do patrimônio arqueológico também pode lidar com a multitemporalidade das coisas arqueológicas e das suas histórias não lineares? Para além dos importantes trabalhos realizados no país com a etnografia arqueológica, arqueologia do contemporâneo, arqueologia do tempo presente, que justamente amplia a compreensão da multitemporalidade das coisas, podemos avançar com a pergunta: como esses dados também podem adentrar e dinamizar a gestão do patrimônio arqueológico? A discussão de como a vida comunitária afeta nossas pesquisas é consolidada no país. Entretanto, nossas reflexões por meio desses lugares pode afetar ainda mais o processo de salvaguarda, para que nossas reservas possam ser povoadas para além da materialidade. A arqueologia tem avançado nesse sentido,
porém ainda está muito centrada na documentação arqueográfica, sendo necessária a discussão de como contribuir com o registro e a salvaguarda da relação das gentes, principalmente no momento em que a arqueologia com as pessoas tem crescido de forma exponencial. A produção de interpretações sobre os sítios arqueológicos são inesgotáveis. Revisitar o mesmo local de pesquisa com novas perguntas nos possibilita produzir mais dados, da mesma forma que dar ouvidos às mesmas comunidades, às mesmas famílias a cada momento irá permitir a produção de novas compreensões entre o tempo da materialidade, das experiências de vida e das memórias. Um caminho possível para mantermos as conexões dessas narrativas com os acervos arqueológicos nas instituições de guarda é investir no processo de documentação e registro dessas narrativas de forma colaborativa, assim como a sua guarda e uso pelas instituições de maneira partilhada. Outro caminho potencial é a criação de arquivos locais com as comunidades, para que elas também possam ter o controle das centenas de dados que produzimos e muitas vezes ficam fechados em nossos HDs. Temos um longo caminho de trabalho a percorrer, mas sem sombra de dúvidas que devemos implantar esses processos com as comunidades e fazer com que o movimento de ser afetado possa especialmente transformar nossos centros de pesquisa. Eu, ao conviver com essas famílias, não consigo mais olhar somente para os objetos como vestígios arqueológicos. São também pedaços de alguidares das avós, objetos multitemporais em uma perspectiva não linear, objetos e acervos porosos em que a interculturalidade sempre esteve ali, presente, latente. Esta pesquisa e reflexão foi somente possível com o apoio do Grupo de Arqueologia do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que possui uma ampla equipe de arqueólogos e arqueólogas que tem beneficamente se transformado com a vida em comunidade. Também gostaria de agradecer às lideranças, famílias, professores e professoras das comunidades de Boa Esperança e Tauari, no Médio Solimões, que me acolheram e tanto me ensinaram. Obrigado e vida longa ao Fórum de Acervos Arqueológicos.